Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 2 de dezembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 28 de Kislev, do ano 5782. Hoje nós estamos até o pôr do sol, no quarto dia de Hanukkah. Estamos já completando hoje, até o pôr do sol, 87 dias do ano 5782. Estamos hoje no quinto dia da semana, o quinto dia do Shabat, e portanto nós estamos na nossa quinta leitura da nossa paraxá semanal, Miketze, ao extremo, ou seja, Yosef, ele saiu de um extremo e foi totalmente para o outro extremo. Ou seja, ele saiu do nível mais baixo de uma sociedade, que é exatamente o calabouço, a prisão, e foi para o nível mais elevado dentro de uma sociedade. Ele tornou-se o vice-rei do Egito. Somente o faraó estava acima de Yosef. E o Egito e todas as nações da época de fato estavam submissos a Yosef. Então, Miketze, ao final, ao extremo, saiu de um ponto e ir ao outro extremo. Assim foi Yosef. E assim nós estamos vendo nessa semana e na continuidade da paraxá da semana que vem também. Vamos chegar na nossa sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, a sabedoria hoje de número 87, e vamos ver o que o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração, tem para falar conosco no dia de hoje. Então, assim ele nos diz: assim como procura uma carreira material, você deve buscar também uma espiritual. Mas há uma diferença: na carreira material, você só pode arar, semear e esperar a chuva. Em sua carreira espiritual, você mesmo tem de providenciar, além de arar, semear, você mesmo tem que providenciar a chuva. Em outras palavras, cabe-lhe enchê-la de vida. Ou seja, na sua composição física, material do mundo secular, mundano e profano e companhia limitada, sempre lembrando que nós precisamos trazer, elevar o mundo material a níveis espirituais, ok? Então, dentro de uma ótica normal, tranquila, dentro de uma composição no sentido de carreira material, objetivo, foco, você está galgando uma posição nisso ou naquilo, uma posição profissional, etc, etc, etc. Só que tem uma diferença: você precisa arar, semear. Tratando-se de um campo secular, arar e semear significa que, dependendo do concurso ou do curso, o objetivo que você almeja, você vai precisar arar e semear, que significa você vai ter que se preparar adequadamente para aquele objetivo. Você vai precisar num concurso, você vai ter que arar e semear, ou seja, você tem que estudar, tem que se preparar adequadamente para chegar o dia do concurso e você fazer os exames e poder passar, Então você vai arar e semear. Dentro de um campo no sentido frutífero, que é dentro da agricultura, você precisa arar, semear, trabalhar nesse sentido, mas você vai precisar esperar as chuvas, e aí não depende de você, depende realmente da vontade divina e das situações geográficas e climáticas para que isso ocorra, ok? Dentro do campo espiritual, aquilo que você almeja, você precisa arar e semear, que é o quê? Você precisa ter o autossacrifício, você precisa fazer diariamente a sua techuvá, o seu retorno a Deus para um sincero e genuíno arrependimento,
Você diariamente precisa se dedicar às tefilote, às preces diárias. Você precisa fazer a leitura dos salmos, né, a recitação dos salmos diariamente. Você precisa se dedicar ao estudo da Torá, às 7 leis universais. E também você precisa se aplicar na questão da tzedakah, certo? Então, dentro desse âmbito espiritual, você precisa arar e semear, ok? Só que há um detalhe diferente do campo físico, do campo material. No campo espiritual, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que além de você fazer estas coisas, você precisa providenciar a chuva, que significa cabe a cada um de nós encher de vida as nossas atitudes dentro desse campo espiritual. Ou seja, é você fazer realmente um serviço a Deus com amor, com alegria, com dedicação, né? Com obediência e por aí afora vai. Né? Então é você estar no campo espiritual também se preparando adequadamente para poder agradar a Deus através destas coisas, a obediência e etc. e tal. Para nós, Benei Noah, né, que nós não nascemos num lar judaico e, portanto, nós não temos aquela devida preparação desde a nossa infância para o cunho religioso, judaico, etc. e tal, né? Então, a nossa liderança, o Rav Yaakov Geranstad, né? Então, ele criou o Guia Benei Noah, né? O Guia Benei Noah atualmente, né, esgotou a edição, está sendo providenciada aí uma segunda edição do Guia Benei Noah, né? E acreditamos que virá, né, com novidades, melhor dizendo, né? Então o Guia Benei Noah, que o nosso rabino Yaakov Geranstad, né, ele fez para nós exatamente para dirigir, orientar adequadamente a nossa conduta monoteísta, né? Onde nós precisamos ter exatamente a orientação rabínica. Por isso, a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é exatamente para não cairmos nas armadilhas religiosas de antigamente, né? Cada um faz o que quer, cada um cria sua religião, cada um cria seus estatutos, cada um cria suas doutrinas, cada um cria isso, cria aquilo, e vira aí um monte de coisas para cá e para lá, né? Então o guia é exatamente nesse sentido, é para orientar nós, não judeus, que abraçamos a fé monoteísta, né, com fundamento judaico, para termos a orientação devida. Então, nós emissários, nós não podemos, em hipótese nenhuma, criarmos alguma coisa, acrescentarmos alguma coisa que tem estritamente o cunho judaico e nós queremos acrescentar no nosso estilo religioso como Benei Noah, né? Então, por isso, o Guia Benei Noah, ele vem justamente para nos orientar dentro desse sentido, para que nós não venhamos aí, né, entre aspas, criarmos religião. E aí nós estaremos fora realmente do fundamento, ok? Então, por isso, né, dentro desse guia, o nosso rabino Yaakov Geranstad, entre outras coisas, né, ele fala, né, o que é um Ben Noah, né? Um gentil que assume para si guardar as 7 leis noéticas é chamado de Ben Noah, filho de Noé. É amado por Deus, está cumprindo sua missão neste mundo, está contribuindo ativamente para a redenção final e terá parte no mundo vindouro, o Olam Rabá. Além disso, um Ben Noah, né, que assume para si a doutrina noética, ciente de que estas leis foram ordenadas por Deus a Moshe no Monte Sinai, para que transmitisse a todos os povos, tem os estatutos, como escreve Maimônides, de um justo entre as nações. Então, todo não judeu que realmente abraça esse estilo de fé, ele tem realmente o status diante das nações como justo entre as nações.
o próprio Maimônides escreveu e está nos anais das suas biografias e dos seus livros. Além do mais, um Ben Noach, apesar de não ter sido ordenado pelo Eterno a cumprir as demais mitzvot, os demais mandamentos ou preceitos que foram ordenados ao povo judeu, caso ele queira voluntariamente cumpri-las de forma voluntária, como uma oferenda para Deus, ele pode fazê-la, com algumas exceções. Por isso que nós precisamos seguir as orientações, as diretrizes que o nosso rabino traz para nós, né? No caso específico, o nosso rabino é Yaakov Geranstad, certo? Então nós que estamos no movimento Benei Noach Brasil, então a nossa liderança direta é o Rav Yaakov Geranstad. Não adianta nada você ser um Ben Noach, né? Do movimento Benei Noach Brasil, né? E fica aí pescando em tudo quanto é aquário, né? Que fica aí assistindo tudo quanto é rabino A, B ou C, certo? Cada um tem um segmento, cada um tem um estilo, certo? Baseados na Torá, o foco é a Torá, etc e tal, tudo bem. Mas cada segmento tem o seu estilo. Então o nosso estilo, com o nosso rabino Yaakov Geranstad, é o Rabad ortodoxo. Então é o movimento Rabad ortodoxo. Então este é a nossa linha e é dentro dela que nós temos que estar. Então a nossa linha Rabad, ela está conectada realmente com o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? A liderança é o Rav Yaakov Geranstad, e o guia vem justamente para trazer essas diretrizes, né? Para que nós não ficamos aí dentro de um movimento onde cada um faz o que dá na telha, né? E não é por aí. Nós temos que ter ordem, disciplina, hierarquia, porque as coisas de Deus precisam seguir esta questão, né? Não é cada um fazer o que bem entende. Já pensou então Esaú fazendo, ele fazia, né, o que dava na telha, mas já pensou Esaú liderando o povo israelita, a bagunça que ia ser? Por exemplo, já pensou nesse detalhe aí, né? Já pensou Ismael também fazendo a mesma coisa, né? Então não. Então nós temos aí os patriarcas, né? Temos aí a questão de uma sequência, né, do nosso irmão mais velho, o povo israelita, e os não-judeus que estão nessa jornada precisam, sem sombra de dúvidas, ter uma orientação rabínica. No nosso caso, é o Rav Yaakov Geranstad. Esse é o movimento Rabad ortodoxo na qual nós estamos conectados, ok? Então, por isso, é seguir essas orientações, essas diretrizes, ok? Mais do que isso, consulte o rabino. É sempre o foco é esse, certo? Eu pensei bem aqui, então aqui na comunidade Benei Noach Bauru e região, por exemplo, eu estou pensando o seguinte, eu vou instituir aqui, né, uma doutrina, e essa doutrina eu vou fazer isso e mais aquilo. Oh, beleza. Mas você consultou o rabino, o seu José Emílio Marmol? Qual foi a avaliação rabínica para esse teu pensamento, essa tua pretensão de colocar determinada norma no meio do grupo? Já consultou o rabino? Ah, mas o judeu lá do Iêmen faz. Ah, o judeu lá de Nova York faz. O judeu lá da França faz. O judeu lá em Israel faz. Bom, mas aí nós estamos falando de judeus. Os judeus é um outro detalhe. Nós não somos judeus, nós somos Benei Noach. E nós temos o rabino para nos dar diretrizes, né? Então, não é o que eu quero, o que eu acho, que porque judeu A, B ou C faz isso e mais aquilo, aqui, ali ou acolá. Eu preciso seguir a orientação como não judeu do rabino. Então, por isso, é seguir, de fato, de forma ordenada, disciplina, para que nós possamos, né,
Se nós não fizermos isso, amados, né? Cada um fizer o que der na telha, é mais uma religião entre tantas milhares de religiões que tem por aí, certo? Então essa é a questão aí, ok? Então por isso, como diz o ditado, muito juízo, né? Para nós não sairmos realmente da esfera espiritual, na configuração que Deus deu a cada um de nós, não judeus, para seguirmos, como diz Maimônides, um justo entre as nações, né? E se as pessoas perceberem que você faz o que dá na telha, o que você bem entende, que não é obediente ou submisso à liderança rabínica, e faz o que quer, eles simplesmente vão ter a mesma mensagem de todas as outras religiões praticamente, né? Cada um faz o que quer. Se não tem concórdia, se briga, se divide e faz uma nova denominação e vira isso daí. Milhares de denominações, ok? Então essa é a ordem que precisa ser seguida. Baruch Hashem, estamos aí no nosso quinto dia, e no nosso quinto dia nós temos a nossa quinta leitura da nossa Parashá semanal. Baruch Hashem. Estamos aí com a Luciana Rodrigues, de Marília, né? Aqui é a região de Bauru. Temos aí a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal. Temos aí a Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins, né? Também vamos mandar aqui, né, um shalom para o Ricardo Ferreira, lá de Matão, interior de São Paulo. O José Antônio da Silva, lá de Linhares, Espírito Santo. A Milena Amorim Freitas. A Elizabeth Farias, lá de Recife. A Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro. A Cristiane Rocha. O Arnaldo Silva, lá de Piauí. O Sid Clay Ferreira, de Salvador, Bahia. E a Sara Bauer, lá do Rio de Janeiro. Baruch Hashem, né? Então, estamos aí, ok? Dentro desse escopo aqui, amados, nós temos até o pôr do sol, nós estamos no quarto dia de Hanukkah. Então, a mensagem de Hanukkah para o quarto dia, com o nosso rabino Jonathan Sachs, de abençoada memória, né? O rabino Lorde, lá do Reino Unido, né? De abençoada memória. Então, ele trouxe para nós, né, na noite de ontem, uma mensagem para o quarto dia, né? O primeiro conflito de civilizações, que foi o que aconteceu entre Grécia e Jerusalém, né? Entre a cultura grega, síria e a cultura judaica, né? Onde os gregos, apesar deles poderem, né, trazer uma boa contribuição para a humanidade, na cultura, na filosofia e etc. e tal, né? Se deixaram levar então pela pretensão, pela prepotência de que eles poderiam realmente obrigar as nações a seguirem a sua cultura, a sua idolatria, as suas filosofias, as suas ideologias. E dessa forma tentaram fazer com que o povo israelita abandonasse a sua fé, sua cultura, o seu estilo de vida e fossem seduzidos, né, pela sua idolatria, pelas paixões, libertinagens e por aí afora vai. Mas realmente teve alguns que se submeteram ao senhorio dos gregos, mas a família de Yehudá Maccabi, né, de Judá o Macabeu, realmente se revoltaram nesse sentido. Na realidade, usa-se até o termo revolta, mas na verdade, a família dos Macabeus, a família dos Maccabi, na realidade, eles não eram uma revolta, mas era uma luta pela liberdade. A luta pela liberdade é para se ter a liberdade de se expressar, de pensar, de poder viver a sua fé. É a liberdade de viver, de decidir, de poder exercer o livre arbítrio que Deus deu a cada ser humano.
Então, o homem, o ser humano, ele não pode privar ninguém da sua liberdade. Então, na realidade, a família de Judá, o Macabeu, essa família e aqueles que somaram com eles, em torno de 12 mil homens prontos para a guerra, contra 40 mil, né, do exército de Antíocos, eles estavam lutando pela liberdade, eles estavam lutando pela proteção e a sobrevivência de suas famílias, do seu povo, e estavam lutando pela liberdade de viver a sua fé, né? Eles não obrigavam ninguém a viver a sua fé, o povo israelita. Nunca obrigou ninguém a viver a sua fé. O povo israelita nunca saiu em guerra contra quem quer que seja para obrigar as pessoas ou as nações a viverem a sua fé. Eles sempre lutaram pela sua liberdade para poder viver a sua fé e o seu estilo de vida. É exatamente essa realidade, né, em que o rabino Jonathan Sacks traz para nós, dentro desse contexto, né, nos falando que o judaísmo e a sua cultura de esperança sobreviveram, e as luzes de Hanukkah são o supremo símbolo daquela sobrevivência, da recusa judaica, não de uma revolta, mas da recusa judaica, em abandonar seus valores pelo glamour e o prestígio de uma cultura secular, tanto naqueles dias como até o presente momento, como sempre tentaram fazer com que o povo israelita abandonasse a sua cultura, a sua fé. Uma vela de esperança pode parecer algo pequeno, mas a própria sobrevivência de uma civilização pode depender dela. Foi exatamente o que aconteceu com o povo israelita nesses dias, né? As ânforas de azeite, os gregos violaram todas elas, tornando então os azeites, né, as ânforas, tornando-as impuras, religiosamente impuras, ritualmente impuras. Mas aí, né, os macabeus, que era uma família de sacerdotes, eles procuraram como se procura uma agulha no palheiro, até que eles encontraram uma ânfora totalmente lacrada com o selo do Kohen Gadol e viram que aquela única ânfora estava realmente preservada. Então, ritualmente, ela estava pura e sagrada. E essa ânfora de azeite dava para iluminar apenas por um dia, né? Mas aí eles foram e acenderam, né? E os nossos sábios e os nossos comentaristas falam que quando eles esvaziaram aquela ânfora, né, que dava apenas para um dia, né, a menorá, ela ficou completamente cheia de azeite, pôde-se acender as luzes da menorá, né, e a ânfora, milagrosamente, não ficou vazia. Ela continuou cheia de azeite. Então eles preservaram aquela ânfora para não ter contato com as outras, para também não se contaminar, né? Não ficar ritualmente impura. E durante os 8 dias, aquela mesma ânfora foi usada durante os outros 7 dias, né? Baseado na primeira noite, onde puderam toda noite acender a menorá. O azeite da ânfora não se esgotava e o azeite ali na menorá ficava devidamente preservada para iluminar por um dia, até que viesse novamente. E durante 8 dias assim o foi. Então, por isso, o nosso rabino Jonathan Sacks diz, né? Uma vela ou uma chama de uma vela ou de um pavio de esperança pode parecer algo pequeno, mas é a própria sobrevivência de uma civilização que dependeu desta única chama que se acendeu. Então, dentro de Hanukkah, nós temos aí exatamente o que? Temos o grande milagre do azeite, que foi durante 8 dias um milagre constante. Esse milagre, né, ele simboliza, representa, né, realmente não somente a sobrevivência do povo israelita, mas representa a perseverança
da fé israelita, da fé judaica, da fé através dos 5 primeiros livros da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a qual Deus, de forma humana para entendermos, a qual Deus deu pessoalmente a Moshe, e Moshe deu ao povo israelita, e através do povo israelita, essa palavra foi compartilhada para as nações e para o mundo. Graças a isso, na atualidade, nos últimos 10 para 20 anos, né, essa palavra está sendo mais revelada, mais anunciada, mais entregue às nações de uma forma mais pura, como a ânfora do azeite de Hanukkah, né? Até então, né, as várias ânforas, elas foram distribuídas entre as nações, as traduções bíblicas, novo livro que foi acrescentado dentro de um contexto das escrituras sagradas, traduções e traduções e mais traduções, as ânforas violadas e ritualmente tornaram-se impuras, as traduções foram entregues às nações, as ânforas ritualmente impuras. Mas, principalmente da década de 1950 para cá, através da liderança do Rebbe Menachem Mendel, a ânfora preservada de Hanukkah, ritualmente pura, foi renovada. E através disso daí, da liderança do Rebbe Menachem Mendel, isso vem sendo renovado. A ânfora devidamente, ritualmente pura, sendo entregue para as nações. Uma palavra, um azeite puro, uma chama pura, trazendo a luz, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento das Escrituras através da sabedoria judaica, compreendendo melhor, mais profundamente, mais elevada a Torá, a palavra divina, e através disso daí o conhecimento dos demais escritos, os profetas, os livros chamados poéticos, os históricos e etc e tal, e sem sombra de dúvidas, Salmos, né? Que sempre foi tido aí um dos livros de maior preferência, né? Entre as nações, entre os povos, está chegando de uma forma muito mais pura e muito mais elevada. Então hoje nós podemos dizer que esta ânfora, essa pequena chama, poderia não significar nada para os gregos e para as nações de então, mas hoje essa pequena chama, essa pequena ânfora tem muito significado, não somente para o povo israelita, para o povo judeu, mas para as nações, para os povos, para os não-judeus, principalmente, que estão cada vez mais se aproximando dessa menorá mais plena, que é a palavra divina, luz para as nações através do povo israelita. Então hoje, Hanukkah, ela tem muito mais significado para nós não-judeus, Benei Noach, do que o ano passado. Então nós estamos recebendo cada vez mais um azeite que é muito puro, uma chama verdadeiramente que ilumina e trazendo para nós cada vez mais o conhecimento verdadeiro da vontade divina. Então por isso, Hanukkah, ela tem uma conexão com a palavra Rinur, Rinur, que significa educação. Um povo sem educação, além de ser ignorante, é manipulado. Uma pessoa sem educação, além de ser ignorante, ignorante no sentido de não ter conhecimento, ok? Não ter conhecimento, é nesse sentido, tá? Tem muita gente que tem cartucho na mão e é um ignorante sem tamanho, que não aceita nem diálogo nem contradição. Somente eu sei a verdade. Caiu o sinal, voltou o sinal agora. Voltou o sinal. Baruch Hashem. Sinal. E aí, pessoal, sinal voltou para vocês aí?
Baruch Hashem. Vamos em frente, vamos continuar? Sinal? Ok. Bom, então dessa forma, amados, Hanukkah, ela tem uma conexão com o radical hebraico da palavra Hinur, que significa educação, né? E como estávamos falando antes de cair o sinal, né? Tem muita gente que tem cartucho, né? Tem muita gente que tem aí diploma universitário, PhD e companhia limitada, né? Mas é um ignorante, porque coloca-se numa posição que eu sou a verdade, nada mais do que a verdade, ninguém mais sabe do que eu, né? E então não aceita o contraditório, né? Então é nesse sentido. Então aqui, o que nos mostra para nós essa realidade de Hanukkah, com o radical Hinur, educação, significa que sem educação, sem conhecimento, né, sem o ensinamento, a pessoa não tem como realmente agradar a Deus, porque não conhece a sua vontade. Então é por isso que nós precisamos sempre, na nossa jornada monoteísta como não-judeus, seguirmos sempre a direção e a orientação rabínica, ok? A nossa quinta leitura de hoje está no capítulo 42 de Gênesis, a partir do verso 19, e nós vamos até o capítulo 43, verso 15, da nossa, da nossa leitura de hoje, né, com os comentários de Irache. Nós estamos dentro do primeiro encontro entre os irmãos de José e José. Os irmãos dele não o reconhecem, ele reconhece os seus irmãos, acusa-os de serem espiões e os tranca, né? Bota uma tranca neles na cadeia, bota eles na cadeia, fica 3 dias lá na cadeia. Aí depois de 3 dias, José manda trazê-los à sua presença, e então ele fala com eles a seguinte questão nesse diálogo. Se sois sinceros, provai da seguinte maneira: um de vossos irmãos ficará como refém no lugar atual de vossa detenção, e vós, os restantes, ide de volta a vosso patriarca e levai o alimento que compraste no Egito para saciar a fome das vossas famílias. Então me trareis vosso irmão mais novo, que era o caso de Beniamim, e assim vossas palavras serão confirmadas, e vós não morrereis. E eles concordaram em fazer isso. Eles se afastaram do intérprete para que não os ouvissem falar, porém permaneceram ao alcance da audição de José. Eles achavam que Iosif não entendia o hebraico, né? Então eles só ficaram preocupados com o intérprete, que era Menashe, o filho de Iosif, né? Então eles falaram, disseram um ao outro: somos de fato culpados com relação ao nosso irmão, que era Iosif, porque vimos a sua angústia quando ele suplicou a nós, mas não escutamos. Por isso nos adveio este infortúnio. Reuven respondeu-lhes e disse: eu não vos falei, não pequeis contra o menino? Mas não escutaste. E agora que é evidente que ele está morto, somos chamados a prestar contas do seu sangue. Eles não sabiam que Iosif os entendia, pois conforme mencionado, né, eles conversavam através do intérprete deles. Ele virou-se e afastou-se deles para não ouvissem, e ele chorou pelo fato de que se arrependiam de tê-lo maltratado. Mas então retomou sua ensinação a fim de fazê-los trazer Beniamim ao Egito. Voltou a eles e falou-lhes, e tirou Shimão deles e prendeu-o diante de seus olhos. E Iosif escolheu Shimão, porque foi ele que instigou os irmãos a tramar a sua morte. E o jogou no poço. E também a fim de separá-lo de Levi, porque Shimão e Levi foram os dois que mataram, né, os homens de Shechem. José então ordenou que, quando seus recipientes fossem cheios de grãos, se devolvesse o dinheiro, a cada um ao seu saco, que lhes dessem provisões para a viagem. Essa ordem foi executada para eles. Embora tivesse prendido Shimão, Iosif não deteve o seu jumento, quer dizer, o jumento da carga de Shimão não ficou no Egito. Os irmãos levaram para Canaã, que significa
que todos os provimentos que cada um estava levando para suas respectivas famílias, a de Shimão estava indo também. Ou seja, Iosif teve a preocupação que a família de Shimão, apesar dele permanecer no Egito, a família de Shimão não ficasse desamparada, né? Então mostra mais uma vez também a preocupação com o próximo, né? Que Iosif tomou nesse sentido. Dentro dessa questão da preocupação com o próximo, né, os nossos sábios trazem uma expressão, pensamento, reflexão, ou seja, um ensinamento do Rabi Israel Baal Shem Tov, né, que diz assim, o Baal Shem Tov: ame seu próximo como a ti mesmo, conforme está escrito em Levítico, capítulo 19, verso 18. Ame teu próximo como a ti mesmo é uma elaboração e elucidação sobre e você amará o Senhor teu Deus, conforme está escrito em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Quando alguém ama a alguém, ela automaticamente ama a Deus, pois o seu próximo contém dentro de si mesmo, uma parte de Deus acima, ou seja, a centelha divina que está na pessoa. Jó disse lá no capítulo 31, verso 2, né? A parte de Deus acima que está no próximo. Ao amar o próximo, a parte mais íntima dele, a parte mais íntima da pessoa, na realidade, ela também está amando a Deus. Ou seja, quem ama a Deus, ama o próximo. Quem ama o próximo, ama a Deus. Quem não ama o próximo, não ama a Deus. Quem ama a Deus, ele ama o próximo. Mas aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, na realidade, ele não ama a Deus, ele ama a si mesmo. Ele vamos dizer, ele faz a egolatria, né? Então vamos dizer assim, ele é um ególatra, né? Significa que ele se embriaga com o seu próprio ego. Então a realidade é essa. Verdadeiramente, quem ama a Deus ama o próximo, quem ama o próximo ama a Deus. Quem não ama o próximo não ama a Deus. E é impossível alguém dizer que ama a Deus e aborrece o seu próximo, não ama o próximo. Está escrito, né? Nunca esqueça desse versículo. Levítico, Vaikra, capítulo 19, verso 18. Ame teu próximo como a ti mesmo. Há um segmento religioso que diz que esse versículo é deles. Mentira. Há um segmento religioso que disse que essa é a maior regra do seu novo livro. Mentira. Há um certo segmento religioso que diz que essa é a regra do seu Salvador. Mentira. Está escrito em Levítico, capítulo 19, verso 18. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso foi relatado, ditado pelo próprio Deus, o único Criador e o único Salvador. Ponto final. Virando a página, continuando, então, dessa forma, verso 27, né, do capítulo 42, um deles, Levi, que agora estava sem Shimão, seu companheiro habitual, ao abrir seu saco na hospedaria para dar forragem a seu jumento, viu o seu dinheiro bem ali na boca do seu fardo. Então ele disse aos seus irmãos: meu dinheiro foi devolvido, e o de vocês? E todos olharam, e cada um tinha na boca do saco, ou do seu fardo, por assim dizer, o dinheiro estava ali neles. E eles ficaram trêmulos. E agora? O que é isso? Se o vice-rei do Egito nos acusou de sermos espiões, e agora isso daqui? O que está acontecendo?
Qual que vai ser a nossa agora? Se já somos acusados de espiões, agora nós vamos ser acusados do quê? De ladrões. E aí eles ficaram realmente preocupados, mas não dava mais para voltar, estavam muito longe do Egito, estavam mais próximo de Canaã. Chegaram de viagem a Canaã, relataram tudo a seu pai. Então Jacob ouviu tudo, e então ele disse, né, os filhos disseram ao seu pai que eles foram acusados de forma ríspida, né, como sendo espiões na terra, né? E nós lhe dissemos, somos homens honrados, nunca fomos espiões. Éramos 12 irmãos e filhos do mesmo pai. Um de nós desapareceu e o mais novo está hoje com o nosso pai em Canaã. O homem que é o Senhor da terra nos disse, com isso sabereis que sois sinceros. Deixai um de vossos irmãos comigo, tomai os seus grãos, mas me trarei vosso irmão mais novo. Assim sabereis que não sois espiões e sois sinceros, né? Então devolverei o vosso irmão. Enquanto esvaziavam os seus sacos, ali estava na boca o dinheiro. Ao verem suas bolsas de dinheiro, eles e o seu pai temeram. Jacob disse, não acreditou na sua história. Agora que faltavam, né, 2 de seus filhos, ele começou a suspeitar que os outros irmãos tivessem agido com maldade ou negligência, que houvesse matado José e Simão, ou deixando que fossem mortos. Ele disse-lhes, vós me fazeis perder meus 2 filhos, Iosif não está, por vossa causa, Shimão não está, por vossa causa, e agora tomareis Beniamim de mim também? Tudo isso me sucedeu. Reuve então falou ao seu pai, faz matar meus 2 filhos, se eu não te trouxer Beniamim de volta. Confiai-o aos meus cuidados e prometo que o devolverei a ti. Né? Então Reuve, ouvindo essa declaração do seu pai, então ele diz, não, o Senhor vai confiar Beniamim a mim, eu sou o primogênito, eu tomo a responsabilidade dele. Se eu não trouxer Beniamim de volta, você vai pegar os meus 2 filhos e pode matá-los. Olha que ideia absurda, como que o avô vai matar os 2 netos? Como? Então quer dizer, a proposta de Reuve é totalmente insana. E obviamente, 100% foi recusada por Jacob, não tem como, né? Então ficou essa discussão nesse sentido aí, né? Então Jacó respondeu, vós mostraste que sois irresponsáveis. Meu filho Beniamim não descerá ao Egito convosco, pois seu irmão José está morto, e só ele resta de sua mãe. E caso lhe aconteça um desastre na estrada em que viajareis, por vossa maldade ou negligência, fareis baixar meus cabelos brancos de tristeza à sepultura. E Erudá tinha argumentos adicionais que poderia ter usado para convencer seu pai e permitir-lhes que levar Beniamim com eles. Porém, vendo a obstinação de Jacob, e Erudá compreendeu que eles seriam mais eficazes quando já não houvesse quase nenhum alimento. Assim, ele disse a seus irmãos, não importunemos nosso pai idoso agora, esperemos até a comida acabar. Agora nós entramos no capítulo 43, onde se começa então o histórico, né, a segunda odisseia da viagem dos filhos de Jacob para o Egito. Então capítulo 43, e nós vamos até o verso 15, na nossa quinta aliás, sobre a segunda viagem ao Egito. A fome na região continuava severa, depois que eles consumiram todo o alimento que havia trazido do Egito. Seu pai lhes disse, voltai ao Egito e comprai para nós um pouco de comida. Então Erudá lhe falou. O homem encarregado dos estoques de comida ali advertiu-nos diretamente, dizendo, não apareçais diante de mim outra vez, a menos que vosso irmão esteja convosco. Se concordares em enviar o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti.
Porém, se não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse, não vereis o meu rosto outra vez, a menos que vosso irmão esteja convosco. Israel disse, agora não é Jacó dizendo, agora é Israel disse. Israel, o pai das nações, o príncipe das nações. Por que me causaste esse transtorno terrível, dizendo ao homem que tendes mais um irmão? Embora os irmãos interpretassem o comportamento ríspido do vice-rei do Egito para com eles, como uma reação divina por terem vendido José, obviamente não podiam explicar ao seu pai esta realidade, e eles permaneceram ocultando a verdade do pai. Eles responderam, o homem perguntava insistentemente sobre nós e nossas famílias, dizendo, vosso pai ainda está vivo? Tendes mais um irmão? Ele até nos indagou de que maneira era feito de qual madeira era feito os nossos berços. Em seguida, adivinhou corretamente a ordem de nascimento de cada um de nós. Nós lhe falamos que tínhamos pai e outro irmão em resposta às suas perguntas. Como poderíamos saber que ele diria, fazei descer vosso irmão? Judá então disse a Israel, seu pai, se enviares Beniamim comigo, ele talvez seja pego, talvez não. Então Yehudá, ele vem num diálogo mais realista, mais cônscio, mais verdadeiro para com seu pai. Contudo, se não o enviares, não poderemos ir comprar comida e, de certo, morreremos todos de fome. Portanto, envia o rapaz comigo, e partiremos e iremos, de modo que viveremos e não morreremos, nós, tu e também nossas crianças. Quando disse de modo que viveremos, ele estava incluindo o seu próprio pai. E Yehudá, inconscientemente, profetizou que a inspiração divina seria restituída a Yaakov, em consequência dessa viagem. E Yehudá continuou, compreendendo que nos suspeites de maldosos ou negligentes, para que te assegures de que o protegeremos a todo custo, eu me ofereço como garantia por eles. Por ele, melhor dizendo, por Beniamim, né? Podes demandá-lo de minha mão. Se eu não o trouxer de volta a ti, e o apresentar vivo a ti, terei pecado contra ti, e por isso perderei o privilégio de ser associado contigo todos os dias de minha vida após a morte. Pois, se não nos houvéssemos demorado por causa de tua cautela exagerada, já poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Há muito haveríamos devolvido Shimão a ti, e também teria sido poupado do suplício de preocupar-se com ele todo esse tempo. Israel, seu pai, disse-lhe, se é assim, como dizeis, que a atitude do vice-rei é resultado de uma cadeia natural de eventos, não me deixando escolha senão enviar Beniamim convosco. Então devemos usar todos os meios naturais de que dispomos para garantir maior chance de sucesso. Portanto, fazei isto. Tomai algumas dos melhores e mais apreciados produtos da terra em vossos recipientes e levai-o ao homem como presente um pouco de bálsamo, um pouco de mel, cera, lótus, pistaches e amêndoas. Levai o dobro de dinheiro, pois o preço do alimento pode ter subido ali. E levai convosco o dinheiro que encontraste devolvido na boca de vossos fardos. Talvez tenha sido um descuido da parte do vendedor e ele tenha se esquecido de tomar o pagamento que lhe era devido. E tomai vosso irmão, e levantai-vos, e retornai ao homem. São esses todos os preparativos naturais que podemos fazer, e também
devemos pedir ajuda a Deus. Todos nós sabemos que as preces das próprias pessoas necessitadas são mais eficazes que as de outras que orem por elas. Porém, uma vez que achais que a nossa situação não indica nenhum envolvimento divino extraordinário, sei que não vos empenhareis demais quando rezardes. Eu, por outro lado, sinto que Deus está envolvido nisto, de modo além do natural, e, portanto, também rezarei por vós. Rezarei para que Deus Todo-Poderoso, a quem nada é impossível, conceda que o homem tenha piedade de vós, e para que Deus, que ao criar o mundo, parou o processo da criação dizendo: basta, diga, basta para os meus aborrecimentos, pois nada tive a não ser aborrecimentos em toda a minha vida. Aborrecimento com Lavã, aborrecimento com Esav, aborrecimento por Rachel, aborrecimento por Diná, aborrecimento por Yosef, aborrecimento por Shimão, aborrecimento por Beniamim, aborrecimento, finalmente, desejo e peço a ti, ó soberano, basta. E finalmente rezarei também para que o homem liberte para vós o vosso outro irmão, Shimão de seus grilhões, e envie Beniamim de volta, ileso. Quando usou a palavra outro, referindo-se a Shimão, Iacove, sem saber, profetizou que Iosif também seria libertado da sua obscuridade. Quanto a mim, e concluiu Iacove, como fiquei sem meus filhos, Iosif e Shimão, assim também ficarei sem meu filho Beniamim, até que ele volte incólume convosco. Os irmãos tomaram os presentes, levaram também dinheiro em dobro, bem como Beniamim. Eles partiram e desceram ao Egito e apresentaram-se a Iosef. E aqui nós encerramos a nossa quinta aliá e amanhã teremos a continuidade desta odisseia da família de Iacove ao Egito. Baruch Hashem. Algumas coisas para nós refletirmos antes de nós encerrarmos a nossa live aqui. Quando Iacove, né, ele repreende os seus filhos, porque falastes, né, ao homem que até então para todos eles, para eles, né, era de fato um desconhecido, e principalmente para Iacove, né, ele era um desconhecido, sem sombra de dúvidas, né. E então ele fala, ele repreende, ele exorta os seus filhos. Por que falaste? Né? Há um costume antigo em que os pais diziam aos filhos, né? Hoje parece que a maioria não dá importância a isso. Mas antigamente os pais orientavam os seus filhos: não conversem com estranhos. Lembram disso? Não falem das suas famílias, da sua família para estranhos. Quando alguém bater ao portão, nos dias atuais mais modernos, tocar a campainha, por exemplo, né? Ou tem lugares que é campainha com um olhinho lá que mostra a imagem externa da casa, né? Mas tem lá o fone, né, para comunicar com a pessoa externa, né? Então, o meio moderno, mas a base, a educação é a mesma, né? E quando alguém bater ao portão, e você, criança, filho ou filha, sair para atender, se você não conhece a pessoa, se você não é uma pessoa que é do nosso convívio familiar, não responda às suas perguntas. Não fale sobre a sua família. Não diga absolutamente nada. Apenas fale para aquela pessoa: um minutinho, que eu vou chamar o meu pai e a minha mãe, para que possa atender a ti. E aí a criança entra para dentro de casa, se o pai está, fala com o pai, se o pai não está, está só a mãe, né? Então a mãe saía para atender
àquela pessoa que estava no portão, para mostrar àquela pessoa que tinha adultos na casa e não só crianças. Porque se é uma pessoa que tem segundas intenções, seja intenções, né, de violência contra a criança ou de praticar roubo na casa, tendo adulto, a pessoa vai já ficar esperta e vai embora, né? Faz qualquer explanação banal, vai embora e tchau e benção. Então era exatamente esse tipo de orientação que os pais normalmente passavam às crianças. Só que o tempo ficou modernizado, os pais, né? Não sei se ficaram mais inteligentes ou inteligentes demais, que não sabem a diferenciar entre o braço direito e o braço esquerdo, né? Que acabam cometendo tolices, né? Hoje as crianças atendem a estranho, dá a mãozinha pro estranho, vai embora, né? Por quê? Porque os pais não orientam mais, os pais não educam mais, né? Os pais, infelizmente, né? Eles acham que os professores, aliás, os bons professores, tá bom? Os bons professores, que infelizmente tem muito professor que tem só o título, mas é militante, portanto, não é mestre por excelência. Mas os mestres por excelência, os professores, né? A eles realmente as nossas honrarias, o nosso respeito, a nossa reverência a estes mestres, ok? Então, né, tem muitos pais por aí que acham que é obrigação dos professores de educar os seus filhos. Negativo. Os professores não têm a obrigação de educar os seus filhos. Quem educa filho são os pais. Os professores são mestres por excelência para ensinar, né? Num linguajar mais simples, ensinar o português, a matemática, a geografia e por aí afora vai, né? E a fazer com que as crianças preservem os bons costumes e a boa educação, né? Então esses são os mestres por excelência. Então tem muitos pais aí que não vê a hora de chegar, né? Imagine esses tipos de pais como estão sofrendo nesses últimos 2 anos, né? Porque a educação, infelizmente, de acordo com essa pandemia aí, né? A educação hoje fica em casa e aprende à distância. Então, né, infelizmente também estão soltando por aí enquetes, né? Qual é a melhor escola da sua cidade, do seu bairro, e patati e patatá. Que melhor escola? 2 anos sem escola? Como que vai se votar nisso? Que incoerência é essa da Secretaria da Educação? Qual é a melhor escola? A melhor escola foi o lar, a família. Cada família que honrou ser pai, mãe e educador e mestre para ensinar, parabéns para eles. Então a melhor escola foi essa daí. Então os pais precisam retornar às bases. Porque quando Iacovo disse, por que falaste? É porque eles falaram demais para um estranho. E deram informações demais para um estranho. Então, a Hanukkah, a festa das luzes, que está em conexão com o radical Rinur, educação. Os pais precisam voltar realmente aos excelentes primórdios da educação familiar. Por isso o povo israelita nunca abandonou esta base, esse alicerce, a educação familiar. Por isso pode ver aí, né, que em torno de 90%, às vezes até mais, dos ganhadores de Nobel, né, o prêmio Nobel, em todos os setores da sociedade, são em torno de 90% judeus. Pontinho final aí, ok? Então aqui nós aprendemos com Iacovo essa questão, né? Não se fala com estranho coisas pessoais e particulares, mesmo para adultos. Isso hoje em dia é muito importante, porque você encontra uma pessoa estranha, meia dúzia de palavras, você acha que aquela pessoa é de confiança, e você abre o coração, abre sua mente, fala demais, dá bom dia a cavalo, depois vem, e aí o tiro sai pela culatra, como diz o outro, né?
e aí você acaba se estrepando todo. Então, é importante nós aprendermos essa questão aqui. A outra questão que nós temos aqui com Yaakov é sobre a questão da prece. Então, ele, com os comentários de Rashi, fala que os seus filhos, pode ser que vocês ainda não tenham vislumbrado que há uma presença divina em tudo isto e que Deus está presente em tudo isto. Eles sabiam, mas eles não podiam falar para o pai. Por quê? Porque eles estavam escondendo um pecado. Era a venda de José. Eles não podiam falar abertamente. Pai, nós sabemos que Deus está nisto. Por quê? Porque nós vendemos o nosso irmão. Nós não matamos, nós vendemos como escravo. Não sabemos se ele está vivo ou morto. Eles não podiam falar a verdade. Mas eles sabiam que Deus estava em tudo isso. Porque eles sabiam, na visão deles, que eles estavam pagando pelo erro, pelo crime, pelo pecado deles. Só que eles não podiam falar para o pai. Não era o momento. A situação ficaria muito pior para o seu pai. Então, em respeito a eles, ao pai, né, eles calaram-se. E tiveram que, muito bem, levar o belo puxão de orelha e tiveram que aguentar em copa, aguentar caladinho. Torção de orelha, aguenta a dor, engole o choro, porque vocês devem. Vocês devem. Né? Então, mais uma vez, a orientação do pai sobre a conduta, educação familiar. A educação espiritual, agora não mais como pai e Yaakov, mas a orientação espiritual, como líder espiritual. Então agora Israel, o príncipe das nações, o príncipe do povo de Israel. Então agora Israel diz, mas vou fazer a minha prece a Deus, pedindo por vós, pelo vosso irmão desaparecido, por Shimão que está lá, por Beniamim que vai com vocês e por vocês mesmos, para que vocês não sejam negligentes ou irresponsáveis. E vou pedir para o soberano, vou pedir para ele, Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, conceda piedade, basta de tanto sofrimento. Essa foi a prece, com muito mais palavras, obviamente, mas o âmago da prece de Yaakov. Vou buscar o Deus Todo-Poderoso, vou pedir a ele piedade por vós, pelo vosso irmão Shimão, pelo vosso irmão desaparecido, por Beniamim que vai com vocês, para que vocês não sejam negligentes ou sejam irresponsáveis. E vou pedir por mim, pedir para ele, o Todo-Poderoso, basta de tanto sofrimento. E aqui nós aprendemos o que os sábios trazem para nós, que a melhor prece não é aquela que alguém faz por você. Quem faz prece por você está apenas somando a você. Mas a prece principal é a sua mesmo. A prece principal é aquela que a pessoa necessitada, ela busca a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser. Busca realmente, como Yaakov disse, ó soberano dos mundos, Avinu Malkeinu, nosso Pai e nosso Rei. Por que os sábios falam que essa prece, Avinu Malkeinu, nosso Pai e nosso Rei, ela é entoada no mundo judaico desde a antiguidade? E por que vem primeiro Avinu e não Malkeinu? Por que vem primeiro Pai, nosso Pai e não nosso Rei? A resposta é simples. Porque nosso Pai, ele é o Pai das misericórdias. É isto que nós precisamos clamar ao nosso Pai. Pai das misericórdias e soberano dos mundos, basta de tanto sofrimento. Não somente pelas nossas questões pessoais,
mas também do jeito que nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos, nós precisamos elevar a nossa prece ao Pai das misericórdias em favor da humanidade, em favor das nações, em favor do povo israelita, em nosso favor, por causa dessa pandemia que fizeram dela uma grande desgraça nos 4 cantos do mundo e estão escravizando as pessoas, estão condenando as pessoas à morte antes do prazo por causa de um péssimo remédio que estão oferecendo às pessoas. E as pessoas precisam das misericórdias divinas para que os efeitos colaterais desse remédio ruim não entrem em ação nos seus organismos. Avino Malkeino, basta de tanto sofrimento para com a humanidade, a qual tu tens um pacto fiel. E nós estamos no meio disso daí. E nós precisamos levar esse clamor ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Rei. Então Yaakov mostra aqui que no momento de aflição, no momento de angústia, além de tomarmos as providências, que aqui ele fala dos presentes para enviar aquele homem, se refere ao homem, não se refere ao governador, ao vice-rei do Egito, mas fala ao homem. Então toma-se as providências seculares normais, toma-se as providências dentro do mundo físico, dentro do mundo material normal, a qual nós temos que tomar atitudes e ações que nós precisamos fazer. Mas jamais podemos esquecer de elevar as nossas preces a El Shaddai, Avinu Malkeino, ao nosso Pai e ao nosso Rei. Então, Yaakov traz para nós essa realidade. É onde trazemos o mundo espiritual, mais luz para este mundo. E onde nós elevamos esse mundo físico, materialista, baixo, nós o elevamos para ter harmonia com o mundo espiritual. Por isso, quando nós fazemos as nossas preces, quando nós obedecemos uma mitzvah, nós estamos elevando esse mundo inferior, baixo, mundano, profano, nós estamos elevando a níveis espirituais para fazer e cumprir a nossa missão. Então Yaakov estava mostrando essa realidade para os seus filhos, para todas as gerações posteriores até aqui. Precisamos tomar as atitudes devidas dentro de uma ética, dentro de uma moral, dentro dos bons costumes no nosso mundo físico secular. Mas não podemos jamais deixar de fortalecer o nosso mundo espiritual, a nossa alma divina e a nossa alma animal. A nossa vida diária espiritual em harmonia com a nossa vida secular diária. Não podemos deixar acontecer desequilíbrios. E Yaakov nos mostra, havendo equilíbrio, nada é impossível ao Deus a quem nós confiamos, a quem elevamos as nossas preces. Baruch Hashem. Por isso, seja forte, seja luz, seja uma pessoa praticante da vontade divina. Até amanhã. Shalom, shalom.